Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do Evangelista São João, do capítulo 17, versículo do 11 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que seja um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserveis do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus, ele inicia dizendo: já não estou no mundo. É bem verdade, quando a gente vive na plenitude do céu, mesmo estando aqui na terra, a gente já não se considera mais desse mundo. Então é isso que Jesus está dizendo. Embora estava no mundo, mas ele vivia a plenitude das coisas do alto, a intimidade plena com o Pai, a comunhão perfeita. Essa mesma comunhão que ele deseja para a sua igreja na pessoa dos apóstolos. Já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Então Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, nesta oração, que ele não está no mundo porque ele viveu uma sintonia plena com o céu. Jesus, embora andasse nesse mundo, mas o coração dele estava no céu. Ou seja, sempre aqui na terra, Jesus apontava para o céu. Sempre na sua caminhada aqui na terra, Jesus nos chamava a atenção para olhar para as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. E ele diz: vou para junto de ti, Pai Santo. Deus é santo. Deus é santo, e aí lembremos o que Deus mesmo disse a Moisés lá em Levítico, capítulo 19. Moisés, dirás a toda a Assembleia de Israel: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, esse Pai que é santo também deseja santos. A gente, às vezes, nós católicos, o povo em geral, quando se fala de santidade, tem uns que dizem: quem pode ser santo? Outros têm um ditado popular que diz assim: um comedor de feijão como esse é santo. A santidade é justamente para os comedores de feijão, assim, no popular que se gostam de dizer.
Eu pergunto a mim e a você, você acha que São Sebastião, ele comia o quê? Você acha que São Francisco, ele comia o quê? Ou até mesmo Nossa Senhora comia o quê? Ou até mesmo Jesus, quando andou nessa terra, ele comia o quê? Você acha que de noite, na madrugada, os anjos vinham deixar lá um manjar do céu, uma comida diferente? Não, eles comiam a comida daquele tempo, a comida de hoje. Então, meus irmãos, aí nós lembremos o que Jesus disse, não é o que entra que purifica ou que santifica, mas o que sai. É as nossas atitudes, as intenções do nosso coração. Então, sim, Deus deseja que eu e você seja santo, mesmo nós, pecadores, comedores de feijão, como se diz no popular. É desejo dele. Até porque a santidade, ela não é pelas nossas próprias forças ou méritos, é pelo mérito de Cristo. Cristo conquistou e derrama a graça para que nosso coração se abra e acolha. Vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Então Jesus ele está orando ao Pai, ele está clamando ao Pai. Pai, guarda-os no teu nome. Tu me fizestes assim, levar o conhecimento de ti a eles. Agora eu rogo por eles, Pai. Porque Jesus está rogando? Porque Jesus está implorando ao Pai que guarde os apóstolos, guarde-os no teu nome, porque Jesus sabe do perigo do mundo. E Jesus vai para junto do Pai. Qual é o fim de guardar? A fim de que sejam um como nós. Então veja o quanto Cristo suplica e implora ao Pai que a igreja seja una. Assim como, qual o modelo de unidade da igreja? Qual o modelo de unidade da igreja? É Cristo. É a Trindade. Assim como eu, Pai, e tu somos um, para que eles sejam um. Então, é preciso que a igreja se esforce para serem unidas. É preciso que a igreja esteja unida. E aqui quando eu falo igreja, eu não falo só na pessoa do clero. Falo no geral. Os leigos. É preciso que os leigos estejam unidos. Eu pergunto a mim e a você, que sentido tem nós vivermos as nossas festas? Vivermos os nossos momentos de oração, nos nossos grupos pastorais e movimentos, ou até mesmo realizarmos as festas dos nossos padroeiros, se a gente vive a desunidade? Se há uma rivalidade, uma competição, uma rejeição, uma condenação, uma exclusão de um ou de outro. É preciso se esforçar para acolher. Então é isso que Jesus está rezando, para a sua igreja. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. É isso que Jesus está dizendo logo no início desse versículo do Evangelho de hoje. E no versículo 12, ele vai continuando aqui no versículo 12. Ele diz: enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus está dizendo assim, enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. O que Jesus está dizendo? Que ele é o bom pastor, verdadeiro pastor, pastor supremo. Isso aqui serve para o clero, serve para religiosa, serve para os leigos. Você que é confiado no rebanho, o seu dever é guardar esse rebanho, ainda com a vida, se for preciso. Cristo aqui deu a vida. Então, não cola bem, não tem uma boa impressão. Pastores que não estão nem aí para o seu rebanho. Pastores que se uma ovelha está doente, não está nem aí. Pastores que se o outro está passando uma dificuldade,
não está nem aí. O outro está sofrendo, se vire, o sofrimento é dele, não tenho nada a ver. Não é isso que Cristo está desejando de sua igreja. Aqui, na sua oração, ele deixa bem claro: enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei, ele está dizendo, os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele guardou e nenhum se perdeu. Então é preciso cuidar do rebanho que Cristo confiou. É preciso ter dedicação. O outro está sofrendo, não tem nada a ver com isso. Então nós não somos corpo de Cristo. Nós não somos corpo de Cristo. Se essa unha, ela dói, essa mão sente, o braço sente, o corpo sente, todo o meu corpo padece. Assim é a igreja sonhada por Jesus, a unidade e o amor perfeito. É isso que ele está querendo de cada um de nós. Mas é bem verdade que é cada um por si e Deus por todos. Enquanto eu estava no mundo, diz o Senhor, enquanto eu estava aqui pastoreando, conduzindo essa igreja que me foi confiada presencialmente, eu estava com eles e os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me destes, diz o Senhor, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E quem é que é filho da perdição? Há filhos da perdição nos dias de hoje? Sim. Aqueles que caminham com Jesus, aqueles que estão inseridos dentro da igreja, aqueles que caminham, que até participam da ceia como Judas participou, mas o coração é duro, não se abre, tem seus próprios propósitos, não se abriu ao plano salvífico de Cristo, não acredita em céu, não acredita em eternidade, não, é só uma mentira. Vive uma mentira em si mesmo. Caminha somente para esse mundo, as popularidades, as aglomerações de pessoas, os eventos, os espetáculos, onde eu apareça, mas que não tem essa preocupação porque não crê, não acredita. Não acredita. Então esses são filhos da perdição. Pois Judas caminhou dessa forma. Quem é que faz filhos da perdição? A própria pessoa que se faz perdido. Deus não despreza ninguém. O amor de Deus não exclui ninguém. Deus não rejeita nem Judas, meus irmãos. Judas se perdeu, como eu disse, porque é filho da perdição. Coração de pedra, coração duro. Até no último momento que Jesus declara para Judas: Judas, eu sei que tu está me traindo. E é com beijo. Judas não era tão de uma forma que Judas caminhou a vida toda, nunca conheceu o amor de Cristo, nunca conheceu Jesus Cristo, nunca se aprofundou em Jesus Cristo, nunca deu atenção que Jesus vinha falando ao longo do tempo, que quando ele traz Jesus, ele, por não ter nenhuma base de segurança, de fortaleza, diante do que Jesus, ou do que conviveu com Jesus, que poderia ter evitado que ele se suicidasse, o único consolo e o único remédio, a única solução que ele encontra é aniquilar a sua própria vida. Porque não conheceu, caminhou e não conheceu. Não é diferente nos dias de hoje. Há muitos filhos da perdição que eles mesmos se fazem filhos da perdição. E caminha ao longo do tempo na igreja, não conhece esse Jesus, não tem visão de céu, de eternidade, a visão é só aqui na terra. Por isso ficam brigando por lugares, ficam brigando por status, ficam brigando por isso, por posições disso e aquilo na igreja. E aí no final de tudo, eles se fecham ao que não se vê. Só se abre ao que se vê, se fecha ao que não se vê, se fecha ao invisível. Se fecham àquela graça que diz São Paulo aos Hebreus, a fé é uma certeza do que não se vê. O céu, a eternidade, muitos não acreditam.
Até uns, né, dizem que é a invenção da igreja, essas coisas, para que o povo se acomode e vá se consolando com essas prédicas e pregações e aí por diante. Então foi a realidade de Judas. Ele mesmo se fez filho da perdição. Não foi Deus que o fez. Deus não escolheu Judas entre outros e disse assim: esse aqui vai ser filho da perdição. Não creio nisso. Assim Deus não seria justo. É igual você que é pai de família, vamos dizer, era 12 apóstolos, vamos dizer, você é um pai com 12 filhos. Aí você é um pai que tem poder de determinar o futuro, o destino dos seus filhos. Aí a todos você abençoa e esse aqui você diz, aqui nesse aqui ele vai ser filho da perdição, ele vai morrer de catástrofe, vai acontecer esse mal com ele, vai isso. Será que você, mesmo sendo pecador e sendo mau, como Jesus disse que nós somos maus, e mesmo sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, será que a gente ia querer isso para o filho? Claro que não. Então se eu e você, pecador, não queria isso para um filho, quanto mais Deus. Agora, vamos voltar aqui o raciocínio. Você pai de 12 filhos, aí você instrui tudo em peleja, tem um que se desvia, e você cai em cima ensinando o caminho certo, vai atrás, tira do perigo, ensina, faz de tudo, e aquele filho insistindo, e você atrás, aí reza, aí pede e tudo, e fica fazendo. Se no final de tudo aquele filho se perder, é culpa sua, pai? É culpa de Deus? Não. Ele que se quis fazer filho da perdição, porque diante de tantas as chances e oportunidades, ele quis rejeitar todas. É bem verdade que a ciência vem dizer vários fatores psicológicos, traumas na gestação, traumas disso, daquilo e de aquilo outro. Sim, mas todos esses traumas, eles são superados. Hoje temos excelentes profissionais. E aí quando trazem para o lado da fé, aí é que se sobressai. Hoje, nas nossas vivências de espiritualidade, falando de renovação carismática, onde a gente vive uma espiritualidade muito profunda nos nossos grupos de oração, há vários e diversos e milhares de testemunhos de pessoas que vinham carregadas de traumas, pessoas que já até tentaram tirar sua vida e fizeram uma experiência salvífica, uma experiência do Pentecostes, no grupo de oração, a experiência do batismo do Espírito e tiveram suas vidas transformadas e além não só de ser curadas, elas se tornaram instrumentos de Deus para levar cura a outras pessoas. Então é se abrir a graça. Então, diante do livre-arbítrio que o Senhor nos deu, há aqueles que escolhem ser filhos da perdição. Há também aqueles que se escolhem ser filhos da perdição na mornidão, porque o morno é vomitado, como diz o Apocalipse. Aqueles que mesmo estando na igreja, que mesmo não tendo se envolvido em tantas coisas mundanas, mas vivem uma vida light na igreja. Vivem um funcionarismo na igreja. É como funcionário, vamos organizar isso, vamos fazer aquilo e vamos trabalhar porque temos que fazer isso e aquilo e nós vamos trabalhando e é bom, deve-se trabalhar, mas esse trabalho na igreja, todo trabalho na igreja tem que o nosso coração se abrir para ser trabalhado por Deus. Se assim não for, qual sentido tem? Qual sentido tem? É como se Cristo fosse um prefeito e nós fôssemos trabalhar para Ele aqui nesse mundo? Não. Deus é Deus. Deus não precisa de prata nem de ouro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é quem dá. Mas assim Ele quis precisar de certa forma que a sua igreja peregrina ela sobrevivesse dessa forma, mas não podemos esquecer o principal, que além de tudo o que Ele busca na igreja é as igrejas vivas, nós, templos vivos do Espírito Santo, que se converta, que se mude de vida, que tenha uma experiência com Ele. Não vamos caminhar a vida toda com Jesus e às vezes nos tornarmos um Judas da vida, que não conheceu o amor de Jesus, que ficou somente numa visão terrena. A visão de Judas era somente uma visão terrena das coisas ali daquele mundo. Jesus ali falando das cores do alto e Judas só vendo as cores terrenas. Vem ali o perfume, a mulher traz o perfume, começa ali a lavar os pés de Jesus com perfume, que aqui Judas cede tem uma visão espiritual, Judas tem uma visão terrena. Ora, quantos pobres que poderia vender este perfume para comprar de alimento para os pobres. Essa mulher está errada. Jesus repreende, deixa ela fazer. Deixa ela fazer o que ela está fazendo.
pobres sempre tereis. E na realidade, quando vai se aprofundar, Judas também não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com o dinheiro, porque disse que ele era tesoureiro e ele roubava dinheiro na bolsa que se colocava. Então, meus queridos irmãos e irmãs, devemos olhar para Cristo. Devemos olhar para Cristo. Enquanto estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido, diz o Senhor. Conservei-os os que me destes, e nenhum deles, Jesus disse, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Que bom que parasse em Judas, filho da perdição, mas são tantos que vão surgindo ao longo do tempo. E é preciso abrirmos os nossos olhos. É preciso abrir os nossos olhos. E no versículo 13, ele diz o seguinte: mas agora eu vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, aqui no versículo 13, ele está desejando que nós tenhamos a plenitude da alegria do Cristo, que a igreja tenha a plenitude da alegria do Cristo. É preciso buscar essa alegria verdadeira e não se deixar enganar pelas alegrias falsas deste mundo. Agora eu vou para junto de ti. Jesus está dizendo, eu vou para junto de ti, Pai. Agora eu vou para junto de ti. Dirijo-te essa oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ele diz aqui, olha, eu estou aqui ainda e eu vou rezar para eles. E a minha oração, Pai, é um pedido, que eles tenham a plenitude da minha alegria. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui é uma alegria superior. A plenitude da minha alegria é uma alegria que o mundo não conhece. É uma alegria, como eu já disse, muitas vezes, que quando Jesus deixou a paz aos apóstolos, a gente pode comprovar nas Escrituras, eles foram perseguidos, nem por isso eles deixaram de ser perseguidos, torturados, assassinados. Então essa plenitude da alegria é essa alegria e essa paz interior, mesmo diante do que está por vir. Porque Jesus sabe que ao ele se ausentar, subir ao céu, todo aquele ódio ao Cristo vai se voltar para cima dos seus discípulos. Todo ódio ao Cristo vai insurgir uma grande perseguição horrenda aos discípulos. Mas Jesus diz, eu quero que a alegria permaneça, que a tristeza não os toque, Pai, que o desânimo não os toque, que a convicção no coração deles nunca se esvaia. Porque eles foram fiéis. Porque eles realmente fizeram uma experiência de Cristo. Porque eles foram bem catequizados e permitiram que os corações se abrissem. E aí a gente, voltando aqui o raciocínio dos apóstolos e de família, de pai e de família. Ou seja, os 12 caminharam com Cristo. Teve um que fechou o coração, Judas, e aí foi para o caminho da perdição. E às vezes também na família. Você tem aí uma família grande, tem um que se desvia, aí diz, rapaz, filho do mesmo pai, o mesmo outro, irmãos, olha os irmãos como são, só esse aí é desse jeito, o que é que deu errado? Nós podemos perguntar assim, o que é que deu errado com Judas? Será que Jesus não ensinou Judas direito? Será que Jesus se voltou só para 11 e Judas se perdeu porque Jesus não ensinou, porque Jesus o desprezou, porque Jesus não o cuidou direito? Será que foi assim? Não, meus irmãos. Mas como Judas, às vezes é nas nossas famílias. Os filhos têm direito de escolha. E o mundo é cruel e perverso e enganador. E às vezes é o pai e a mãe ali naquele convívio religioso, católico, ensinando, né? Porque por mais que a gente lá para trás, ou até mesmo nos dias de hoje, em lugares distantes, não se tenha tanto assim a oportunidade de encontros com Jesus, mas já no meu tempo, sempre houve aquela religiosidade forte da renovação do Sagrado Coração de Jesus,
onde de ano em ano na casa dos meus pais se era uma festa grande. A minha mãe se preparava de ano a ano, ou seja, na condição de pobre, né? Tinha ali, nós morávamos no sítio, onde meu pai foi tomar de conta do terreno do meu avô, João Basto. Hoje urbanizou, lá tem a rua Manuel da Silva Baixo e o bairro Baixio dos Opes, ali era sítio. Então meu pai, ainda solteiro, foi cuidar lá do terreno, onde nesse terreno extraía pedra e também se batia aquele tijolo comum, que era um meio de sobrevivência do meu pai e do meu avô. E ali meu pai conheceu minha mãe e constituiu uma família de 10 filhos, morrendo um, ficou 9. Morreu a primeira, que era uma menina, morreu ainda bebê. Ficou 9. E ali meu pai criou os 9 filhos ali na situação de pobre, mais uma família feliz, uma família alegre, ali extraindo ali das predeiras, porque tem uma parte do terreno ainda hoje que é pedra. E antigamente as casas não faziam aquela alvenaria de ferro, era mais cavava o alicerce, colocava as pedras, batia com a marreta e fazia aquela camada de pedra, né, subterrânea, fazendo a base, e ali já assentava os tijolos. E meu pai vendeu muita pedra e muitos tijolos que ele mesmo fabricava ali no terreno, aqueles tijolos comuns. Ali era a sobrevivência da família. Então foram criados todos ali, 9 filhos. Todos criados da mesma forma, ali num ambiente bom, vamos dizer assim, sítio, não vulnerável a tantos perigos que nós encontramos nos dias de hoje. Mas todos criados de uma forma só. E aí, graças ao meu bom Deus, não houve desvio de conduta daquilo que o nosso Pai nos passou. 9 filhos. Aí eu pergunto a mim e a você, diante de Deus Pai, tem o nosso Pai terreno. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem aquela autonomia e o livre-arbítrio que Deus dá a todos, e assim também na nossa casa paterna, quando a gente se torna de maior. E nesse livre-arbítrio, eu tenho o poder de escolha, como também escolha que trarão consequências. Seja uma escolha boa, consequências boas. Seja uma escolha ruim, consequências ruins. Então, muitas vezes, diante das nossas escolhas, escolhemos aquilo que vai nos levar a ser filhos da perdição, que é o que aconteceu com Judas. Jesus cuidou dos 12 de uma forma igual. Jesus não amou um mais do que o outro, não, viu? Jesus não deu atenção mais a um do que o outro, não. Quando se fala na Bíblia do discípulo amado, a gente vê que João era o carinhoso, aquele que era carente. Era aquele que estava sempre reclinado no peito de Jesus. Era aquele que estava sempre buscando a atenção do Mestre. E aí se entende o discípulo amado. Mas será que não era o discípulo que dava mais amor e era retribuído? Assim também é na família, né? A família, às vezes, chega, tem aquele filho que é mais carinhoso e dá mais atenção ao pai, que faz mais carinho. E aí o pai fica satisfeito, né? E diante daquela chamativa que o filho faz, o pai vai voltar-se. E às vezes uns interpretam, pai ama mais fulano do que Beltrano. Mas não. Falando aqui como pai, o pai não ama um filho mais do que o outro. E às vezes aqueles que dão trabalho, o pai se concentra mais na esperança de ajudar a sair da situação de perigo, daquela situação que o torna vulnerável, que pode prejudicá-lo profundamente, escolhas erradas, etc. Então, como pai, não existe o mais amado e o menos amado. Assim é Deus. Deus nos ama igual e Deus quer o bem para todos nós. Agora Deus, ele tem algo que ele não volta atrás. Deus, ele quer um amor livre. Ele não quer que a gente o ame por medo ou forçado. Ele é Deus, né? Se assim ele quisesse, ele tem poder de ter tudo isso, mas ele não quer.
Ele mostra o seu grande amor, ele testemunha o seu grande amor na entrega de Cristo na cruz, um Deus que se doou por nós, um amor profundo. E nesse amor que ele testemunha, ele tenta assim nos seduzir, nos chamar a atenção para ele, nos levar a fazer uma experiência com ele, de nascer no nosso coração um amor grandioso para com ele, numa experiência muito íntima com ele, em que a gente agora fuja daquilo que desagrada o coração dele, mas não por medo de castigo, mas porque eu amo tanto meu amado, que eu não quero fazer aquilo que vai desagradá-lo. É por aí. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus amou todos igual, ama todos igual, e o amor de Deus não despreza ninguém. E volto a dizer, que Judas se perdeu porque não o conheceu, não se abriu ao longo do tempo esse amor de Deus. Mas nenhum daqueles se perde, ainda que esteja no pecado, ainda que esteja numa situação desregrada, ainda que esteja numa situação que o mundo condene, ainda que esteja lá no fundo do calabouço, no presídio de alta segurança, por ter cometido os crimes mais horrendos. Se voltar para Cristo, se arrepender de coração, se mudar de vida, a vida é transformada. A vida é transformada. Olha que grande amor de Deus. Aqui eu cito o exemplo de Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, de uma jovenzinha de uma família pobre de agricultores. E os seus pais eram tão pobres que não tinha terra para trabalhar. E assim juntava com outras famílias e arrendava terras para trabalhar. E nesse ajuntamento de famílias, onde ele se localizava numa grande fazenda, aquelas 4, 5, 6 famílias ou mais, eles arrendavam em conjunto aquela terra daquele proprietário e iriam trabalhar, e ali vivia uma comunidade, ali naquela zona rural, e ali fazia as suas casas, tinha fazendas que já tinham os casebres que oferecia e tudo mais. E aí ela teve um conhecimento com o filho de um agricultor também, um agricultor viúvo que tinha um filho, mais velho do que Santa Maria Gorete. E nessa convivência, esse rapaz, ele se apaixonou, uma coisa doentio por Santa Maria Gorete, e Santa Maria Gorete sempre dizendo, não, nós somos amigos, eu não penso nisso. E ela estava para receber a comunhão, a primeira Eucaristia. Naquele tempo era uma idade mais avançada, não sei mais ou menos a idade de Santa Maria Gorete nesse tempo, não sei se 15, 16. Eu sei que ela disse, não, eu não penso em namoro, eu não penso nessas coisas. O meu sonho é receber o meu amado, eu estou ansiando, estou me preparando para receber Jesus e quero receber Ele. O que eu puder fazer de estar mais pura para receber Ele, eu quero receber. E assim ele insistia, e ela sempre relutando e sempre dizendo não, e sempre o tendo como um amigo. Jamais ela imaginaria que ele iria ter a atitude que teve. E Maria Gorete, ela tinha os irmãos menores, ela sendo a mais velha, embora jovem, mas sendo a mais velha. A mãe dela, mas o pai dela ia trabalhar na roça. E ela ficava cuidando da casa e cuidando ali das refeições, do almoço. Ela não só fazia o almoço, mas ela ia deixar na roça. E aconteceu que eu creio que, não sei se o pai dela, Luiz de Gorete, ele chegou a falecer de malária, eu sei que ele chegou a falecer de malária. Eu não sei se, quando ele faleceu, não me lembro, não me recordo, se ela estava viva ainda, se não tinha acontecido o fato, desastre que aconteceu com ela. Mas que o pai dela morreu de malária. E a mãe dela ficou só no arrendamento das terras para cuidar da família. E aconteceu que, num certo dia, um dia comum como o outro, ela estava ali cuidando das coisas dentro de casa, fez o almoço, fez a comida e tudo, e ali ajeitou para ir deixar para sua mãe na roça. E antes dela sair, esse rapaz chegou. E aí tentou umas investidas com ela, tentou ali
beijá-la à força, e ela relutando: não, eu não quero, eu não aceito, eu sou de Cristo, era o que ela dizia. E aí ele, muito enfurecido, pegou um objeto pontiagudo, não sei dizer se foi um punhal ou se foi aqueles instrumentos pontiagudos de furo o saco e tira o legume, para ver o legume se é bom. Eu sei que ele deu 15 perfuradas nela, por conta disso, e ela ficou ali agonizando dentro de casa. Ele saiu e deixou ela morrendo. E alguém encontrou, chamaram a mãe, levaram para o hospital, e ela passou acho que uns 3 dias hospitalizada, mas veio a falecer. E veio a falecer rezando por ele, né? As últimas palavras dela era que ele não fosse para o inferno, rezando pela alma dele. E Santa Maria Goretti foi canonizada. Esse rapaz, salvo engano, o nome é Alexandre, foi preso, passou 30 anos na cadeia e se converteu. Ao sair da cadeia, ele era um homem convertido, e na canonização dela ele estava presente e tinha ela como meu anjinho protetor. Então a gente vê a grande misericórdia do Senhor. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Um crime horrendo desse, e você vê que a misericórdia de Deus ainda deu a graça ao agressor de se converter, né? Depois vou dar uma pesquisada, não vou falar aqui o que eu não tenho certeza. Faz tempo que eu dei uma olhada na história de Santa Maria Goretti, mas, salvo engano, não sei se ele entrou em nenhuma ordem religiosa e foi admitido. Mas isso a gente pode ver em outro vídeo. Então, mas o ponto principal é a grande misericórdia de Deus, o amor de Deus como é grande. Então, Judas se perdeu porque ele não se abriu ao grande amor de Deus, à grande misericórdia, embora ter convivido com Cristo, não se abriu. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não caminhar com Deus, caminhar na igreja e não conhecer esse Deus, não conhecer esse amor de Deus. É igual os 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo na casa do pai, conviviam todos ali, comia da comida do pai, usufruía do que o pai podia proporcionar de amor efetivo, né, financeiro, mas não chegaram a conhecer, ou melhor, a não querer, ou melhor, a se fecharem ao grande amor do pai que era dado a eles todo dia. Então que nós possamos abrir o nosso coração a esse amor de Deus cada vez mais. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. É aqui no versículo 15. Versículo 15 do Evangelho de São João, capítulo 17. Versículo 15 ele diz: não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Então Jesus está dizendo: eu não quero que os tire do mundo, ou seja, não é para ninguém morrer agora. Né? Jesus está dizendo: vai ter que morrer. Não peço que os tire do mundo, meu Pai, mas que os preserve do mal. Quem é o mal? O demônio. E é o que nós rezamos no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 15 do capítulo 17 de São João. Não peço, ele diz, que os tire do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Ou seja, Jesus está rezando para que a gente seja preservado do demônio, para que a gente não possa se aproximar do demônio, para que o demônio não nos toque, não nos roube, porque ele é ladrão. Ele sabe que nós somos de Deus. Ele sabe que Jesus pagou um preço pela minha alma e a sua, que foi seu sangue precioso derramado na cruz. Mas ele é ladrão, seduzidor. Sedutor e seduzidor. É aquele que seduz, é aquele que engana, porque é pai da mentira. Então que eu e você possamos permanecer firmes na vontade de Deus. E vamos aqui no versículo 16. Ele diz, versículo 16 do capítulo 17 de São João: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo.
O que é que Jesus está dizendo? Ninguém é desse mundo. Você, eu, não sou desse mundo. Ele está dizendo, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então, aqui Jesus ele deixa bem claro, a nossa morada não é aqui, nós não somos daqui, estamos aqui. Você está por um tempo, uma peregrinação, uma passagem, mas você não é daqui. Então, se nós não somos daqui, nós somos de onde? Nós somos de onde? Nós somos do céu, nós somos do lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós. Versículo 18, como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então ele está dizendo aqui no versículo 18, como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, se nós não somos do mundo, nós estamos aqui com uma missão de envio. E é isso que nós devemos entender. Uma missão de envio. Você tem uma missão a cumprir. Jesus te deu a graça, derramou os dons, os talentos, e é preciso multiplicar. E ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não multiplicar. Então, mesmo em minhas dores, sofrimento e aquilo e tudo mais que já foi falado, não justifica a gente ficar no comodismo. Não justifica também a gente se decidir ser filho da perdição, caminhar ao longo do tempo, até mesmo dentro da igreja e não se abrir às verdades do Evangelho. Estamos aqui com uma missão. Nós não somos do mundo, embora estejamos no mundo, como ele diz, como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, como um envio de uma missão. E a tua missão cristã é anunciar Jesus. É trazer as verdades do Evangelho, é ser igreja. Não estar na igreja, é ser igreja verdadeira. E no último versículo desse Evangelho de hoje, o versículo 19, ele diz, santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Santifico-me por eles. Então Jesus se santificou por nós. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, o que é que me santifica a verdade? E o que é a verdade? Cristo. Palavra. Essa palavra é a verdade. Cristo é a verdade. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, nós tendo Cristo tem a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa presença de Cristo em nós nos santifica. E uma vez santificados, a certeza do céu, ela é sem dúvida. A certeza do céu é certa. É para os remidos, é para os santificados, é para aqueles que acolheu Jesus Cristo, é para aqueles que acolheu o seu amor, que acolheu sua palavra e que mesmo vivendo na igreja dele aqui, templo, pedra, igreja, congregando, rezando, viveu Cristo dentro do seu coração de tal forma que viveu assim este amor pleno a Cristo e transbordante aos irmãos e assim nos tornemos templos vivos do Espírito Santo, como Ele deseja que todos nós o sejamos. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão do dia de hoje no canal. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva, gratidão. Peço a você que deixe o seu like, o seu joinha aí para que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e possa aí mandar para outras pessoas também receber essa palavra. Peço a você que clique aí no link e compartilhe para aquela pessoa que talvez não acesse nenhum canal religioso, que ela escute a palavra de Deus, ou aquela pessoa que já gosta, para que tome conhecimento também desta palavra, deste canal, porque cada pregador, ele prega inspirado pelo Espírito Santo, e a cada um o Espírito Santo dá uma inspiração diferente, da mesma palavra, mas todos mesmo, aqueles que assim são conduzidos pelo Espírito, todos eles vivendo essa unidade com a igreja, a unidade com a doutrina, a unidade com os ensinamentos da Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado, fica com Deus que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.